Olá pessoal, essa é a nossa última aula sobre polinômios e nessa aula a gente vai tratar especificamente sobre a divisão de polinômios a partir de dois métodos, que é o método da chave e a divisão pelo método de Brie-Ruffini, que a gente vai conhecer hoje. No método das chaves, a gente vai dividir um polinômio por outro, ou seja, vai ser uma divisão entre dois polinômios, só que essa divisão ela só será possível se o grau do dividendo for maior que o grau do divisor. Ah, meu Deus, o que é um dividendo? O que é um divisor? É simples. O dividendo é um número que a gente vai dividir, né? Então, nesse caso aqui seria o nosso P de x. Então, o P de x é o nosso dividendo. O D de x é o número, ou o polinômio, pelo qual a gente vai dividir o P de x. Então, a gente vai pegar um determinado polinômio P de x e vai dividir esse polinômio por D de x, ok? Então, o D de x é o nosso divisor. Aí a gente tem o Q de x também, que é o nosso resultado, só que aqui a gente chama de quociente, né? Um jeito mais formal. É o quociente. E o nosso R de x é o resto. Às vezes sobra, às vezes não sobra, mas o R serve para a gente representar o resto da divisão. Então, por exemplo, a gente tem aqui 10 dividido por 5. O 10 aqui seria o nosso dividendo, né? O 5 seria o nosso divisor. Aqui a gente vai encontrar 2, né? Que é o nosso resultado ou quociente. E não vai restar nada, né? Porque 2 vezes 5 dá 10. Para chegar até 10, nada. Então a gente encontrou o resto aqui, que é zero. Então é bem similar a isso que a gente vai fazer nas nossas divisões. Então, quando a gente está tratando de polinômio, o grau de P de x, ele tem que ser sempre maior do que o grau de D de x. Como assim? Vou pegar um polinômio de exemplo aqui, tá? Vamos supor 3x² mais 1 dividido por x mais 1. Olha, a gente consegue dividir esse polinômio por esse polinômio? Sim, a gente consegue. E por que a gente consegue? Porque se a gente for olhar, aqui a gente tem x ao quadrado e aqui a gente tem um x. X ao quadrado não é maior do que x? Sim. Então a gente consegue dividir esse polinômio por esse. Mas e se fosse assim, ao contrário, né? Se fosse 3x mais 2 dividido por 2x² menos 1. A gente consegue dividir 3x por 2x²? Não. E por que a gente não consegue? Porque x é menor do que x². Então, a gente não consegue dividir, tá? Então, esse grau aqui de x, ó, ele tem que ser sempre maior do que o grau desse x de cá, tá certo? Então, nunca pode ser menor, tem que ser sempre maior. E aí, quando a gente vai fazer algumas questões de polinômios, de divisão de polinômios, sempre vai cair em alguma questão perguntando se um determinado polinômio Px, ele é ou não divisível por um outro polinômio, né, qualquer. E aí, como é que a gente sabe se é ou se não é divisível, né? Então, um polinômio, ele só vai ser divisível por outro polinômio se o resto da divisão for zero. Como assim o resto da divisão for zero? Eu não expliquei para vocês lá 10 dividido para 5, que aqui deu 2 e aqui deu zero? Então, em um polinômio é a mesma coisa. O resto aqui, ó, tem que dar zero. Então, se o resto der zero, vai ser divisível. Então, vamos ver um exemplo para ficar mais entendível isso. A gente tem aqui o polinômio P de x igual a 15x² mais 11x mais 2. E a gente quer saber se ele é divisível por D de x. Então, vamos montar aqui a nossa divisão de acordo com o método das chaves. Como é que faz isso, né? A gente pega o polinômio que a gente quer dividir, que é o nosso dividendo, mais 11x mais 2, bota um traçozinho aqui e coloca o nosso divisor, 3x mais 1. Vamos observar, ele é divisível por esse daqui? Sim. E por quê? Porque o grau desse daqui é maior do que o grau desse daqui. Então, a gente consegue dividir, ok? Como a gente já viu. E aí, a gente vai dividindo, olha. 15x² dividido por 3x, porque a ideia da divisão é fazer isso daqui, ó. 15x² dividido por 3x. Aí, a gente divide número com número, né? Vai dar o que aqui? 5. E letra com letra. X ao quadrado dividido por x vai dar x, né? E a gente vem e bota esse 5x aqui, ó. 5x. E a gente faz a multiplicação. 5x
vezes o 3x dá quanto? 5 vezes 3 dá 15. E x vezes x, x quadrado. Então, dá 15x quadrado. Aí, a gente tem que passar para o outro lado com o sinal trocado. Aqui não deu mais 15x, a gente passa para o outro lado como menos 15x quadrado. Aí, a gente também multiplica esse 5x por esse 1 aqui. 5x vezes 1 dá o próprio 5x positivo, não é isso? Aí, a gente vem e passa para o outro lado como 5x negativo. Sempre lembra de trocar o sinal. Aí, a gente põe um traço aqui, a gente põe um traço e divide e faz a conta, né? 15x positivo menos 15x negativo, 15x ao quadrado. Aqui vai eliminar, né? E aqui a gente faz a conta. A gente tem 11x e deve 5x, a gente sai com saldo positivo de 6x. É só fazer a conta de somar mesmo, né? A adição aí. E o 2, a gente repete. E a gente faz o mesmo processo. A gente consegue dividir 6x por 3x? Sim. Mas, Lucas, esse polinômio aqui, o grau desse polinômio é igual a esse. Você falou que só pode quando ele for maior. Sim, mas a gente também pode quando ele for igual. Então, a gente só não pode quando ele for menor. Mas se for igual, a gente consegue. E eu vou mostrar para vocês. 6x dividido por 3x dá quanto? A gente divide o 6 pelo 3, dá 2. E divide x por x, um número dividido por ele mesmo dá sempre 1, né? Aí, vezes 1, que vai dar o próprio 2. Ok? Aí a gente vem e coloca esse 2 aonde? Aqui, ó. Mais 2 positivo. Aí a gente vê 2 vezes o 3x dá quanto? 3x vezes o 2 é igual a 6x positivo. 6x positivo a gente passa para cá como 6x negativo. 6x negativo. E aí a gente multiplica o outro também, ó. 2 vezes 1 dá o próprio 2. Positivo, negativo, positivo. Só que passa para cá como 2, negativo. E aí a gente faz a conta, né? 6x menos 6x vai eliminar. Sempre que tiver sinal diferente e for a mesma coisa, a gente elimina, tá? E aqui também, ó, sinais diferentes, só que o mesmo número vai resultar em 0. Então, a gente achou o nosso quociente e achou o nosso resto. O resto foi 0. Isso significa que esse polinômio é divisível ou que não é divisível? Que é divisível, né? Então, o polinômio p de x é divisível pelo polinômio d de x. Por quê? Porque a gente achou o resto 0. Se a gente tivesse achado qualquer outra coisa diferente de 0, não ia ser divisível. Por quê? Porque tem que dar resto 0, tá? Então, essa é a ideia do método das chaves. A gente monta aqui a nossa divisão normal, nosso modelinho aqui, e divide cada número pelo nosso divisor. Só que existe outro método chamado o método de Brer-Ruffini que a gente pode usar para fazer a divisão também. Só que, para esse método, a gente só pode usá-lo quando a gente tiver um binômio. A gente já viu que é um binômio, né, que tem 2 termos. Se tiver 3 não pode, se tiver 1 não pode, só quando tiver 2 termos, tá? E aí, como é que a gente faz para dividir isso? Eu deixei aqui alguns passos e a gente vai segui-los. Primeiro, a gente vai achar o valor de x. Qual o valor de x? É desse polinômio aqui ou desse polinômio aqui? A gente vai achar o desse polinômio aqui, ó, do binômio. E como que a gente faz para achar esse x, Lucas? A gente vai igualar ele a 0. A gente pega aqui o x menos o 3 iguala a 0. Aí x é igual a 3, ok? E o que é que a gente vai fazer com esses valores? A gente vai colocar ele no seguinte esqueminha, que é o método de Brer-Ruffini, né? A gente vai fazer aqui uma linha, aí vai fazer outra linha, né? E aí, a gente vai colocar esse 3 aqui, ó. Aqui. Vocês já vão entender por quê. E aí, nesse espaçozinho aqui, o que é que a gente vai colocar? Olha, é o nosso passo 2. Colocar os coeficientes em ordem crescente. Os coeficientes de que número? De que polinômio, na verdade? Os coeficientes do polinômio p de x. Então, a gente vem aqui e coloca em ordem crescente. Decrescente, na verdade, não crescente, né? Como assim ordem crescente? Olha, aqui não tem x ao cubo? Qual é o coeficiente de x ao cubo? O coeficiente é o valor, é o número, né, que acompanha a letra. Quando não tem nada, significa que é 1. Então, o coeficiente de x ao cubo é 1. Aí a gente vem aqui e coloca o coeficiente 1 nesse ladinho aqui, tá? Aí, seguido pelo o próximo coeficiente, né, de x ao quadrado, que é menor do que x ao cubo. Então, em ordem decrescente, tá vendo? A gente começou com x ao cubo, e aí o coeficiente de x ao cubo é 1, e agora a gente vai para o x ao quadrado. Qual é o coeficiente de x ao quadrado? Menos o 4. O sinal acompanha, tá? Aí a gente passa para o próximo, que é 5x. Qual é o coeficiente de 5x? O próprio 5, né? E
sobra aqui o 2, que é o termo independente, tá? E aí o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai descer o primeiro coeficiente. Qual é o primeiro coeficiente? É esse 1 aqui, ó. A gente vai descer ele e vai colocar ele aqui. E aí, o que a gente faz a partir de agora? A ideia é a gente começar por esse primeiro coeficiente e fazer o quê? Pegar ele e multiplicar, né? E multiplicar por esse 3. A gente multiplica por esse 3, tá? E o resultado dessa multiplicação, a gente vai somar com o próximo número depois do 1. Então, vamos fazer com calma, tá? 1 multiplicado por 3 dá quanto? 1 vezes 3 dá o próprio 3. E 3 somado com menos 4 dá quanto? Olha, é só a gente fazer aqui, ó. 3 mais o menos o 4 dá quanto? A gente faz um jogo de sinais, né? E mais vezes o menos dá menos. Então, 3 menos o 4 é igual a menos 1. Então, o que é que a gente faz com esse menos 1? É o resultado, né? Então, a gente vem e coloca aqui, menos 1. Aí, a gente faz o mesmo processo, repete a mesma coisa. Menos 1 vezes o 3 dá quanto? Ora, menos 1 vezes 3 dá menos 3. E menos 3 vezes, mais 5, na verdade, dá quanto? Menos 3, aqui, menos o 3 mais o 5 dá quanto? A gente tem uma dívida de 3 e paga 5, a gente tem um saldo positivo de 2, não é isso? Sim. Então, a gente vem e coloca esse 2 aonde? Aqui. Aí, a gente faz a mesma coisa com o 2. 2 vezes o 3 dá quanto? Dá 6. E 6 mais menos o 2 dá quanto? Ora, se liga no jogo de sinais, tá? É 6 mais menos o 2 dá quanto? 6 menos o 2 é igual a 4. Aí a gente vem e coloca o 4 aqui. Tem mais alguma conta pra gente fazer? Não. Então, se não tem, a gente para aqui. E aí, a gente bota mais outra linha aqui. E esse 4, né, a gente sempre coloca essa linha no último número que sobrar. Qual é o último número aqui? O 4. Então, o 4, ele é o nosso resto. Olha como foi mais fácil de fazer. Tá vendo? O 4 é o nosso resto. E qual é o nosso quociente? O nosso quociente vai ser esses valores aqui, ó. Vai ser esses valores aqui. E como que a gente organiza ele certinho? A gente vai ver agora. A gente sabe que sobrou o 1, o menos o 1 e o 2. Esse 2 aqui, ele vai ser o nosso termo independente. E a gente sabe que o termo independente, ele não tem x, né? Então, vai ser 2 sem o x. E o próximo termo é o quê? É o x, não é isso? E depois do x, x ao quadrado. Então, a ideia é, quando a gente chegar nessa parte aqui, ó, quando a gente terminar de fazer o Breuerfin e encontrar esses valores aqui, é a gente fazer o seguinte, sempre deixar o último número aqui, né, sem x, e aí a gente começa, olha, se esse tá sem x, então significa que o próximo número vai ter um x só. E o que tá depois dele, né, na frente dele, no caso, vai ter o x ao quadrado. Ah, Lucas, e se tivesse outro aqui? Se tivesse, sei lá, 2? Se tivesse 2 aqui? Não, de novo, a gente ia pegar o x e ia elevar o quê? Ao cubo. Porque vai crescendo, tá vendo? A gente começou com x, a gente foi para o x ao quadrado, x ao cubo, e aí sempre vai crescendo. Então, vocês colocam os números, né? Colocam os números e faz isso. O primeiro sempre é sem x, o segundo tem um x só, o terceiro x ao quadrado, o quarto x ao cubo, o quinto x à quarta e assim por diante, tá? Então, esse é o método Breuerfin. Ah, já ia esquecendo de colocar o mais aqui, ó. Mais 2. E aí, esse valor aqui será o nosso quociente. E essa foi a nossa última aula de polinômios. E eu espero que vocês tenham entendido, pelo menos o básico aí de polinômios. E bons estudos!